Voltamos agora no capítulo 4, funções trigonométricas, ainda no capítulo 4, funções trigonométricas, exercícios complementares. Então eu peguei aqui, pessoal, algumas questões para fecharmos o capítulo. Tá? Vou fazer uma abordagem geral de acordo com aquilo que nós trabalhamos ao longo do capítulo. Começando aqui, para ficar mais simples e fácil para todos. São questões do livro, da página 107, começando aqui com a questão número 3. Questão número 3. O pistão de um motor, a página é 107, tá? Conforme eu coloquei aqui em cima. O pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Suponha que em um instante t, em segundos, deixa eu grifar aqui, a altura h do pistão em centímetros, a altura do pistão em centímetros, possa ser descrita pela expressão, pela função h de t igual a 4 seno de 2πt sobre 0,05 mais 4. Ou seja, é o mesmo que eu escrever assim, ó, h de t igual a 4 mais... Esse 4, gente, está fora dos parênteses. Então, é como se fosse aquele deslocamento vertical. Então, ele está relacionado ao valor a, lá na função seno. Então, 4 mais 4 vezes seno de 2πt sobre 0,05. Muito cuidado ao observar a função, como ela foi descrita, como que ela está sendo representada. Pede-se a altura máxima e mínima que o pistão atinge. Basicão, simprão de tudo. Altura máxima e mínima, lá na letra A. Altura máxima, olha, toma cuidado aqui. Como é mais 4 seno, mais 4 vezes seno, gente, pergunto, qual o valor máximo que o seno pode atingir? Não me interessa o que está aqui dentro. Eu estou perguntando qual o valor máximo que o seno pode atingir. O valor, a altura máxima ocorrerá... Deixa eu só ficar um esqueminha legal. A altura máxima ocorrerá quando o seno desse arco 2πt sobre 0,05 for igual a 1, que é o valor máximo do seno, como nós já vimos, tá? Então, teríamos ali h de t, que é a altura máxima, não pediu o valor de t, cuidado com isso, senão, ó, tá? Então, o valor máximo da altura será será igual a 4 mais 4 vezes 1. Simples assim. Ou seja, a altura máxima igual a 8. Altura em centímetros, né? 8 centímetros. A altura mínima ocorrerá quando o seno de 2πt sobre 0,05 atingir seu valor mínimo, que é menos 1. Tá? Ou seja, a altura mínima, 4 mais 4 vezes menos 1. Ou seja, 0. Então, ela oscila de 0 até 8. 0 é o mínimo, 8 é o máximo. Pronto, fechou. Na letra B, quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Gente, na letra B, presta atenção.
ele vai de 0 até 8, 0 até 8, 0 até 8, tá? Então, ó, ele está no 0, ele sobe até a altura máxima 8, aí ele desce até a altura mínima 0. Completou um período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é o período da função h. Esse período é dado por 2π sobre módulo de c. Ou seja, o período é 2π sobre 1, né? Dividido pelo módulo de c, que é 2π sobre 0,05. Multiplicando os extremos e os meios, nós temos 0,05 vezes 2π dividido por 2π. Ou seja, 0,05 segundo. Tá? Como em 1 minuto nós temos 60 segundos, o que eu vou fazer? 1 minuto é igual a 60 segundos. Eu sei que uma oscilação dessa ocorre em 0,05 segundos. Atingir o máximo e mínimo, máximo e mínimo. Ou seja, quantos movimentos de máximos e mínimos esse pistão realizou, né? Subiu e desceu, subiu e desceu. Só que ele tá rápido, né? Porque ele faz esse movimento em 0,05 segundo. É muito rápido isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 60. Como eu quero saber em 60, eu sei que a cada 0,05 segundo ele faz uma oscilação. Então, eu tenho 60 dividido por 0,05 dá 1.200 ciclos completos. Pessoal, vou agilizar, tá? Para não ficar muito longo. Então, é isso aí. Quem quiser tirar um print, tira enquanto eu arrumo aqui. Próxima questão. É a número... Cadê você? Aqui, 4. Questão número 4, tá? Podemos supor que um atleta, quando corre, ele balança... Deixa eu ficar mais certinho aqui. Ó. Balança, né? Os braços para frente e para trás. Ritmicamente, para frente e para trás. Um atleta aqui, né? Parecendo uma bola na minha barriga aqui. Segundo a equação, y igual a f de t igual a π sobre 9 seno de 8π sobre 3 vezes t menos 3 quartos. Cuidado aí que ele fez uma... Ele colocou que deu uma enganadinha, hein, ó. Olha o que acontece aqui, eu vou reescrever ela. A função é π sobre 9 seno. Isso aqui, o π sobre 9 é o b lá da função, que é o que está multiplicando o seno. Eu posso multiplicar por quanto eu quiser, tá? E aqui eu faço a distributiva, gente, ó. De 8π sobre 3t menos 3 quartos vezes 8π sobre 3. Tá? Inclusive dá para simplificar um pouquinho aqui, mas isso eu acho que não vai interferir no que ele pede. Ou seja, a nossa função é π sobre 9 seno de 8π t sobre 3 menos 8 por 4 vai dar 2π. 3 eu simplifiquei, tá? Onde y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical. Não vai interferir em nada. E t é o tempo medido em segundos com t maior do que 0.
Com base nessa equação, determine quantas oscilações completas para frente e para trás o atleta faz com o braço em 6 segundos. Ele quer saber quantas oscilações completas o atleta vai fazer durante esse tempo de 6 segundos. Ou seja, novamente eu vou analisar qual é o período da função. Por quê? O movimento para frente e para trás, estou erguendo um pouco o braço, não correr assim, né? Parecendo aquelas pessoas felizes correndo e todas extravagantes e tudo mais. Então tá, ó, para frente, para trás. Tá? Eu faço esse movimento para frente, para trás, pronto, foi um movimento. Preciso saber quanto tempo leva para fazer esse movimento, que é o período da função. Tá? Então, aí, o período é 2π dividido por módulo de c, novamente. Ou seja, o período dessa função é 2π sobre 1 dividido por 8π sobre 3, que nada mais é do que o coeficiente de t, que é a nossa variável. Portanto, multiplicando os extremos e os meios, o período é 3 vezes 2π sobre 8π. 3/4 de segundo. Como o tempo é em segundos, se fosse em minutos, seria 3/4 de minuto. Tá? Então, aqui em 6 segundos. Então, vamos lá, regra de 3, ó. 3/4 de segundo, eu tenho uma oscilação. Em 6 segundos, eu tenho quantas oscilações? Multiplicando aqui, 3/4 de x igual a 6. 4 vezes 6, 24. X é 24 dividido por 3. 8 oscilações. Significa que a cada 6 segundos eu tenho 8 movimentos repetidos de braço, para frente e para trás, para frente e para trás. Bom, simples também, são questões técnicas. Estão vendo? Isso é função, gente, trigonométrica. Eu preciso saber conceitos básicos, conceitos técnicos da função para poder resolver problemas desse tipo. Tá bom? É isso aí! Continuando. Quem quiser tirar um print. Uma de gráfico, vocês pediram, né? Fala, como que faz o gráfico? Na verdade é o contrário, eu vou pegar o gráfico e vou a partir dele, essa daqui qualquer, deixa eu achar aqui, 27, tá? Peguei um gráfico, a partir do gráfico eu vou montar a função, a lei de formação dessa função. Peraí. Parece que tinha alguma antes, deixa eu só ver se tinha mesmo. Tinha, parece não, tinha. Então não é 27 ainda não, peraí. Ó, essa daqui. Pessoal, deixa eu ver. Com o objetivo de aumentar a produção... desculpa, essa daqui é a 6. É uma mais completinha, que eu vou fazer uma análise aqui. Ele pede para verificarmos, identificarmos as afirmações corretas, tá? Então, ó, com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em certa região, uma Secretaria de Agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias durante 4 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições tiveram início às 6 horas da manhã
do primeiro dia, quando T é igual a 0. Os estudos indicaram que a temperatura T, medida em graus Celsius, e a temperatura e o tempo T, representando, está muito pequeno aqui, é difícil para ler, representando o número de horas decorridas após o início das observações, relacionavam-se através da expressão. Tá? Então, eu tenho aqui a temperatura T maior, né, em função do tempo T menor. Tzão e Tzinho. Tá? Tá lá a função. Não tenho que mexer em nada nela. Vamos verificar de acordo com as informações. Com base nas informações, identifique as afirmativas corretas, hein? Ó, tive relato de aluno aí fazendo besteira. Afirmativas corretas, ele quer. Então, na letra A. A temperatura do solo às 6 horas da manhã do primeiro dia foi de 23,5 graus. Vamos ver. Ele quer a temperatura às 6 da manhã. T de 6. Substitui o T por 6. Aqui teríamos, então, a 26 mais 5 vezes o cosseno de 6π sobre 12 mais 4π sobre 3. Resolvendo, T de 6 é igual a 26 mais 5 vezes o cosseno de, simplifica aqui, dá 2, π sobre 2 mais 4π sobre 3. Vou ter que fazer essa sominha aqui, tá? Vou fazer aqui ao lado, ó. π sobre 2 mais 4π sobre 3, calcula MMC, que é 6. 6 dividido por 2, 3π. 6 por 3, 2 vezes 4, 8π. 8 mais 3 vai dar 11π sobre 6. Ou seja, T de 6 é igual a 26 mais 5 vezes o cosseno de 11π sobre 6. 11π sobre 6, gente, está lá na circunferência trigonométrica. Vou fazer uma aqui ao lado. Está aqui, né? 11π sobre 6 é o mesmo que 330. Então, quanto que é o cosseno de 330? O cosseno de 330, gente, é igual ao cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Como é função cosseno, né? Então, tá dando ali, ó, cosseno raiz de 3 sobre 2. Não é isso, não. Já dá para falar que não é. Por quê? Teria que ser negativo, né? Para dar 20, porque, ó, 26 mais 5. 26 mais 5 vezes raiz de 3 sobre 2, gente, vai dar aqui, ó, 5 vezes 1,7 dividido por 2, vai dar 4,25 aproximadamente. Então, essa temperatura aqui às 6 da manhã era 26 mais 4,5, o que dá aproximadamente 30,5 graus. Falso. Letra B. A função t é periódica e tem período igual a 24 horas. Concordo, ela é periódica porque é uma função cosseno, até aí tudo bem. Vamos analisar o período dela. O período dela, como é curtinho, vou colocar aqui ao lado, na letra B. O período, 2π dividido por π sobre 12. Multiplicando extremos e meios, vai dar 24π sobre π. Ou seja, o período é de 24, como o tempo é em horas, 24 horas. Perfeito. Verdadeiro. Tá? A função t atinge o valor máximo igual a 30 graus. Não. Por quê? O máximo que o cosseno pode atingir, na letra C,
na letra C, o valor máximo do cosseno é 1. Então, teríamos o quê? Temperatura máxima seria 26 mais 5 vezes 1, que dá 31 graus, falso. E não 30. A temperatura, na letra D, a temperatura do solo atingiu o valor máximo do período no primeiro dia às 14 horas. Então tá, agora eu vou fazer o seguinte, vou montar uma equaçãozinha, ó. Olha lá. Porque agora ele pede o valor de T. Como o T começou, tiveram T0 o primeiro dia, né? Deixa eu ver. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia. Ou seja, T igual a 0. T é o número de horas decorridas após o início da observação. T0, 6 horas da manhã. T1, 7 horas. T2, 8 horas. E assim vai. Então vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Como ele fala que a temperatura do solo atingiu o valor máximo do período do dia das 14 horas, significa o quê? Para ela atingir o valor máximo é de 31 graus. Nós vamos ter isso, ó. O valor máximo, como nós vimos no item anterior, é 31. Então, 31 é igual a 26 mais 5 cosseno. Poderia ter feito direto, mas tudo bem. Cosseno de πt sobre 12 mais 4π sobre 3. Ou seja, 31 menos 26 vai dar 5. Dividido por 5 é onde eu vou ter o cosseno de πt sobre 12 mais 4π sobre 3 igual a 1. Aqui, gente, é um caso que eu monto a equação dos reais para fazer a verificação. Tá? Pensa comigo, cosseno de que arco vale 1? Esse aqui é o nosso arco. E esse arco tem que ser igual ao arco correspondente, ao cosseno que vale 1. Ou seja, lá na circunferência, o cosseno para dar 1 tem que ser 0. Então, devemos ter o nosso arco deverá ser 0. O arco deverá ser igual a 0. Ou seja, πt sobre 12 mais 4π sobre 3 tem que ser igual a 0 mais K2π. Dessa forma, eu vou atribuindo valores de K. Vou dar uma melhorada, vou isolar esse T aqui, multiplicando tudo por 12 primeiro. Multiplicar toda a equação por 12. Vai ficar πt mais 12 dividido por 3 dá 4 vezes 4 vai dar 16π igual a 0 mais K2π. Isolando o T, divide tudo por π, vai dar T mais 16 igual a 0 mais 2K. Então, T é igual a menos 16 mais 2K. Então, presta atenção. Se K for 0, o tempo é menos 16. Impossível. Não tem como começar a menos 16 horas. Né? Não tem como. Se K for 1, isso é chatinho. O T é menos 16 mais 2 vai dar menos 14. Se K for 2, também não vai dar, porque vai estar tudo negativo, tá? Vai dar certo, ó, quando K for 8.
Então vai lá até k igual a 8. K igual a 8, o tempo é 0. Beleza. K igual a 9, o tempo é 2. Ou seja, t igual a 2, no t igual a 2, deixa eu ver aqui. Se t for 2, vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, o cosseno de π vezes 2 sobre 12 mais 4π sobre 3 é igual a 1. Deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui. Cosseno de... aqui vai dar 6π sobre 6 mais 4π sobre 3. Tô falando que eu fiz besteira? O anta. Tô vendo que tá andando muito absurdo aqui, muito rápido, muito demorado. Ó, gente, aqui, a besteira tá aqui, ó. Desculpa aí, viu, crianças? Quando eu multipliquei por 12, eu tenho que multiplicar tudo por 12. Então aqui fica mais 2 vezes 12 vai dar 24 kπ. Aí aqui vai ficar 24k. 24k. Aí sim, se k for 0, t é menos 16. Aí não tem problema. Mas se k for 1, t é 24 menos 16, t é igual a 8. Aí vai dar certo. Por quê? Se t for 8, 8π sobre 12. Ó, vou mostrar para vocês. Aí, se t for 8, t de 8 é igual a 26 mais 5 vezes cosseno de 8π sobre 8 mais 12, né? Deu uma distraída aqui, ó. 12 mais 4π sobre 3. A gente fica sozinho, é difícil, né? Simplificando isso aqui por 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Aí vai ficar 2 mais 4, vai dar 6 sobre 3. Ou seja, aqui vira o quê? 2π. Cosseno de 2π é 1. Perfeito. Agora matou. T igual a 8. Se t é 8, ó, t igual a 0 era 6, não é isso? Se t igual a 0 era 6 horas, t igual a 1, 7 horas, t igual a 2, 8 horas, e t igual a 8, 14 horas. Portanto, verdadeiro. A temperatura do Sol atingiu seu valor máximo no primeiro dia às 14 horas. Perfeito. Quando t é igual a 8. 8 horas depois do início da observação. É só somar 8, tá? E por fim, a função t é crescente no intervalo de 0 a 8. Nossa, meia hora já.
Não, não é. Não é. Por quê? Vamos ver? Ó, se t for 0, não sei, na verdade, peraí. Deixa eu ver aqui na letra E. Ela é crescente no intervalo de 0 a 8. Não sei. Então, vamos ver aqui o seguinte. Temperatura de 0 grau. Aliás, a temperatura de 0 grau não. Temperatura no tempo 0. Temperatura no tempo 0 era 26 mais 5 vezes cosseno. Vai dar 0 mais 4π sobre 3. Quatro π sobre 3, gente, 120. Π sobre 3 é 60 graus, então 4π sobre 3 está lá no 4, 5, 6, isso. Vai estar no terceiro quadrante, é 240 graus. O cosseno de 240 ele é negativo. O cosseno de 240 é menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio, tá? 3, 2, 1. Então, vai ficar 26 menos 5 vezes meio. 26 menos 2,5, ou seja, 26 menos 2,5, 23,5. Se eu pegar o tempo igual a... Vou pegar aqui um tempo igual a 4. Tempo igual a 4, olha o que vai acontecer. Temperatura com T igual a 4. Então, 26 menos 5 vezes cosseno de 4π sobre 12 mais 4π sobre 3. Aqui vai ficar π sobre 3 mais 4π sobre 3, vai dar 5π sobre 3. Então, ela é crescente mesmo. Ó, 26 menos, mais, né? 5 vezes o cosseno de 5π sobre 3, já é positivo, ó, tá certo. Aqui já dá 300 graus. Cosseno de 300 é meio. 26 mais 5 vezes meio. 26 mais 5 vezes meio vai dar 28,5. Então, ela vai subindo, sim, tá certo? Ela é crescente nesse intervalo de 0 até 8. Porque quando chega no 8, é onde ele atinge a temperatura máxima. Aqui, ó, que nós já vimos aqui em cima. Por isso, tá, gente? O negócio não é mole, não. Verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Tira um print aí. 33 minutos. Vamos lá. É exercício, tá, gente? Então, paciência. Vou fazer mais uma. De gráfico. Essa é a 27. Questão 27. O gráfico seguinte representa um período completo da função R definida de reais para reais. Dado por A mais B, cosseno de mx mais n. O m aqui é o nosso C e o n é o nosso D. Você trocou a letra. O que isso significa? Nada. Não significa nada. Vamos lá, gente. Agora presta atenção, porque é o primeiro gráfico que eu faço assim em si. Isso é um padrão. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro descobrir o A e o B. Simples. Como? O maior valor da imagem é 2
e o menor é 0. Ou seja, nossa imagem aqui, a imagem dessa função, varia no intervalo de 0 até 2. A imagem da função varia no intervalo de 0 a 2. Isso significa que, pensa comigo, o valor máximo dela da função ocorre o valor máximo da função é 2. E o valor mínimo dela é 0. Só que quando que vai ocorrer o máximo? O máximo vai ocorrer, ele ocorre para cosseno de mx mais n igual a 1. E o mínimo ocorre para cosseno de mx mais n igual a 0. Ou seja, gente, se o cosseno for 1, pensa comigo, olha lá na função. Se o cosseno é 1, eu vou ter a mais b vezes 1. E o cosseno igual a 1 me fornece o valor máximo, que é 2. Ou seja, a mais b tem que ser igual a 2. Quando eu tenho o valor mínimo ocorre para o cosseno igual a menos 1. Então, a vezes, estou aqui em cima, ó, a mais b vezes menos 1 vai dar a menos b. E aí, a menos b me fornece o mínimo, que é 0. A menos b igual a 0. Simples assim, crianças. Soma essas duas equações. 2a é igual a 2. A é 1. Se A é 1, 1 mais B é igual a 2, B também é 2 menos 1, B também é 1. Pronto. A mais B igual ao maior valor da imagem, A menos B igual ao menor. Só toma cuidado porque pode acontecer de estar uma função invertida aí. Porque pode acontecer do B ser negativo, tá? Então aí o máximo ocorre para o mínimo da função. Vocês vão perceber que ela vai estar invertida, ela vai estar começando, não assim, ela vai estar começando de baixo para cima. Beleza? Então, isso pode acontecer. Então, eu associo A mais B ao máximo, A menos B ao mínimo. Pronto, já achei A, já achei B. Legal. Ah, e agora, como que eu acho o restante? Pessoal, é um padrão também. O M está associado ao período. Espaço, nada. Ó, então, eu vou colocar a função aqui. Nós já temos, ó, f de x, f. Isso. É igual a 1 mais cosseno de mx mais n. O M está associado ao período. O período da função, o último que eu vou descobrir é o n, sempre, tá? O período da função, dessa função, é 2π dividido por módulo de m. Ou seja, eu vou pelo gráfico e vou analisar o período. Como que eu calculo o período, gente? Olha lá no gráfico. Minha função, ela começa aqui, ela desce, 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 até chegar aqui. Aí ela sobe, 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 até chegar aqui. Ou seja, desse intervalo aqui até esse intervalo, eu tenho um período. Isso é um período dela. O período é uma oscilação completa da onda. E como que eu calculo esse período? Eu vou pegar 9π sobre 8, que é o maior valor de x. Ó, vou até colocar aqui, ó, período. 9π sobre 8, menos o π sobre 8.
ele começa em π sobre 8 e vai até 9π sobre 8. Então, pega o maior valor menos o menor, π sobre 8. Vai dar 8π sobre 8, ou seja, π. Se o período é π, então π é igual a 2π sobre módulo de m. Aqui deu 1, multiplico, módulo de m é igual a 2. Significa que m é igual a 2 ou m igual a menos 2. Por convenção, utilizamos o m igual a 2, positivo. Por convenção. Mas ele pode ser menos 2. Tá? Então aí, gente, se eu for usar os dois valores, provavelmente na resposta deve estar os dois. Se fosse uma questão dissertativa, eu sugiro colocar os dois. Teríamos o seguinte, ó. Para m igual a 2, temos f de x igual a 1 mais cosseno de 2x mais n. Para m igual a menos 2, temos f de x igual a 1 mais cosseno de menos 2x mais n. Porque eu preciso do n. E o n, pessoal, vai depender do m. Então, não sei o que vai acontecer. Tá? Vamos lá. Ah, o que eu faço agora? Eu vou pegar, deixa eu ver, um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Escolhe um ponto da função, lá no gráfico. Pode ser esse aqui. Na verdade, pode ser qualquer ponto. Tá? Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui. Eu prefiro um de máximo ou um de mínimo. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é um ponto dela. Pelo gráfico, f de π sobre 8 é igual a 2. É isso que eu vou fazer. Então, pelo gráfico, temos que f de π sobre 8 vale 2. Então, aí, vamos lá, vou substituir. 1 mais cosseno de 2 vezes π sobre 8 mais n é igual a 2. 2 tira 1 vai dar 1, ou seja, cosseno de π sobre 4, simplifico, mais n é igual a 1. Pensa comigo, cosseno de que arco vale 0? Inverti as bolas aí. Cosseno de que arco vale 1? 0, tá? Então, esse nosso arco tem que ser igual a 0. Ou seja, devemos ter π sobre 4 mais n igual a 0. Assim, n é menos π sobre 4. Então, teríamos a função f de x igual a 1 mais 1 cosseno, eu não coloco, tá? Mas pode colocar, de 2x menos π sobre 4. Ou, ali ao lado, faço a mesma coisa. Então, pelo gráfico, temos f de π sobre 8, vai dar invertido, igual a 2. Então, 1 mais cosseno de menos 2 vezes π sobre 8 mais n igual a 2. Ou seja, cosseno de menos π sobre 4 mais n igual a 1. Esse nosso arco, para o cosseno ser igual a 1, o arco, que é menos π sobre 4 mais n, tem que ser 0. Ou seja, devemos ter menos π sobre 4 mais n igual a 0. Assim,
n é igual a π sobre 4. Portanto, f de x seria dada por 1 mais cosseno de menos 2x, né? Deixa eu só arrumar aqui. Menos 2x mais π sobre 4. Isso significa que A é igual a 1, B é igual a 1, M igual a 2, N igual a menos π sobre 4. Ou A igual a 1, B igual a 1. Se o M for menos 2, o N tem que ser π sobre 4. É isso que muda. Bacana, hein? Bem legal. Ó, ó, ó. Mais uma, vai, gente. Vocês aguentam aí, vai. Ó. Estou fazendo modelos, estou apresentando modelos diferentes para vocês. Tá? Essa aqui eu vou mais discutir. Não vou colocar muito para cima. Como ela é mais larga, ela toma ali e pega no meu vídeo depois. Então, aqui nós temos o seguinte. Se bem que eu acho que cabe. Seja f uma função com domínio e conjunto dos números reais, com domínio e o conjunto que tem como domínio o conjunto dos reais, e é dada por f de x igual a sendo de ômega x mais b. Gente, idem. Idêntico, idêntico, idêntico. A figura abaixo ilustra o gráfico de f, restrito ao intervalo fechado de menos π sobre 6 até 5π sobre 6, que é um período completo dela. A função f tem período π. Sim, ó, ele já fala. P é 5π sobre 6 menos π sobre 6. Ou seja, 5π sobre 6 mais π sobre 6. 6π sobre 6 que dá 1π. Eu não colocaria isso pelo gráfico, eu daria para calcular. É um ponto importante para ser calculado. Tá? E o conjunto imagem fechado no intervalo fechado que vai de menos 5 a 5. Gente, já matamos a questão aí. Por quê? Como ela varia de menos 5 a 5, ela não teve deslocamento vertical para cima ou para baixo. Tá? Significa que o A é 5. O seno está multiplicado, para dar 5 tem que ser multiplicado por 5, né? O seno máximo é 1. Para dar 5 tem que ser vezes 5. Então eu já tenho que A é 5. Ela não foi deslocada para cima, tá? O período é π. Então, como o período é π, temos é 2π dividido por módulo de C igual a π. Corto π, módulo de C igual a 2. Tanto faz aqui, ó. C pode ser 2 ou C igual a menos 2. Como eu vou elevar, o C no caso é um ômega, tá? Ômega igual a 2 ou ômega igual a menos 2. Como eu vou elevar ao quadrado, porque ele pede na resposta para elevarmos ao quadrado, dane-se, tanto faz. Então eu já tenho a função aqui, f de x é igual a 5 seno de 2x, vou usar o positivo, mais b. Sempre esse termo aqui, que ele chama de b, na outra ele chamou de n, e na nossa função base é o d, que dá na mesma, só estou mudando os nomes aqui, gente. Sempre eu calculo por último, tomando um ponto da função. Por exemplo, vou pegar um valor positivo, que eu acho que fica mais fácil, 5π sobre 6. Então, f, pelo gráfico, tá?
pelo gráfico, f de 5π sobre 6 é 0. Peguei esse ponto, que é o que eu tenho. Ou seja, 5 vezes seno de 2 vezes 5π sobre 6 mais b dá 0. Aqui é 3. Então, esse 5 passa dividindo, vai ficar seno de 5π sobre 3 mais b igual a 0. Pensa comigo. Seno de que arco vale 0? O seno para ser 0, gente, tem que ser de 0 ou 180, tá? Então, esse arco aqui tem que ser 0 ou π. Então, eu vou pegar o primeiro valor, que é a primeira determinação. Ou seja, devemos ter 5π sobre 3 mais b igual a 0. Contudo, b é menos 5π sobre 3, tá? Aí eu vou substituir lá em cima. Vou fazer aqui, ó. A quadrado. O a é 2 ao quadrado dá 4. Mais b quadrado, ômega quadrado. Não. O a é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado, 25. Vou colocar direto, tá, gente? 25. Ômega quadrado vai dar 4. Mais 3 vezes b. b deu menos 5π sobre 3. Então, 3 vezes menos 5π sobre 3 dividido por π. Vai dar 29. Corta. Menos ué, tava dando como 30 aqui, estranho. A quadrado, o a é 5, então vai ficar 25. Vou pegar o primeiro ponto aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Entendi aqui. Na verdade, são valores equivalentes, não era pra... Isso daqui ele pode variar, tá, gente? Ah lá, o menor valor positivo de B. O menor valor positivo de B. Tá vendo? O que eu fiz? Ó, B deu negativo. Eu não terminei de ler, tá? Então, o que acontece? B, na verdade, pode ser... Tá certo aqui, gente? Deixa eu diminuir. Olha, tá certo o que eu fiz aqui? Sim, está certo. Tá? Só que ele quer o menor valor positivo de B. Então, pega lá. Então, eu vou ter que colocar... Ó, ou 5, como eu disse, ó, o seno pode ser 0 ou π. Eu coloquei 0, só que deu B negativo. Então, eu coloco lá 5π sobre 3 mais B igual a π. Então, B seria π menos 5π sobre 3, que também não dá. Aí eu vou montar a equação dos reais, então. Como ficam muitas opções, ó, vamos lá. 5π sobre 3 mais B tem que ser igual a 0 mais K
2π dividido por 2, porque pode ser a imagem 0 ou 180. Simplifico. Então, B é menos 5π sobre 3 mais kπ. Só para facilitar nos cálculos, B é menos 5π sobre 3 mais 3kπ sobre 3. Fica mais fácil, tá? E aí nós verificamos. Se K for 0, B é menos 5π sobre 3. Se K for 1, B vai dar menos 2π sobre 3. Ó, pegadinha. Se K for 2, 2 vezes 3, 6. Olha lá. 6π menos 5π, B é π sobre 3. Esse é o menor valor de B positivo. Esse que eu quero. Agora sim. Então aí vai ficar, ó, A quadrado. Deixa eu colocar aqui embaixo, né? A quadrado mais ômega quadrado mais 3 vezes o quê? B sobre π. Então, eu tenho o A é 25, 5 ao quadrado 25, mais 4, mais 3 vezes π sobre 3, sobre π. Então, vai dar 30. 25 mais 4, mais π sobre π vai dar 1. Então, 30. Agora sim, como eu queria. Oh, parece que era questão fácil, mas olha, deu uma pegada boa aqui, gente. Assim que eu gosto, assim que é legal. A gente tem que pensar para fazer as coisas, né? Porque senão você já sabe. Beleza? Beijo para vocês. Valeu. Gente, preciso fazer uma correção aqui com vocês, tá? Voltando aqui nessa questão, ó. Eu tava conferindo aqui o vídeo, né? Depois que eu faço, eu confiro o que eu fiz. Não fico copiando, vocês sabem disso, mas eu tenho que conferir para ver se está tudo ok. Eu cometi uma falha, tá? A minha falha foi no seguinte, foi lá na letra A. A temperatura do solo às 6 horas da manhã, no primeiro dia, foi de 23 graus Celsius. Eu coloquei falso. Na verdade é verdadeiro, sabe por quê? Porque às 6 da manhã, aqui em cima, olha, às 6 horas da manhã, no primeiro dia, o T é 0. Essa foi minha falha, eu coloquei o T igual a 6. Então, tô corrigindo, tá? O erro tá aqui. Então, isso daqui vai dar 0. Então, vai ficar 0 vezes T. Aliás, 0 vezes π sobre 12. Então, já deixa eu arrumar aqui. Vai dar cosseno de 4π sobre 3. Isso aqui sai. Tá? Então, deixa eu já apagar essa parte aqui, ó. Peraí. Esse foi o meu erro. Eu devia ter visto antes, né? Mas tudo bem. Ó. Então, o que acontece aqui? T6, na verdade é T0. T0, T0, T0. É 26 mais cosseno, 5 cosseno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 é 240, então ele é negativo. O cosseno de 240 é igual a menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Então, T0 é 26 mais 5 vezes menos meio. Ele é negativo, né? Portanto, T0 é 26 menos 2,5, que dá 23,5 graus Celsius. Perfeito, por isso ela é verdadeira. Peço desculpa a vocês, tá? Então tive que fazer mais um videozinho aqui, vou colocar no final, porque senão vai dar problema. Valeu, gente. Obrigado, viu? Desculpa aí, mais uma vez acontece. Ainda bem que eu vi a tempo.